aí, pessoal, bora para mais um podcast? Está no ar o nosso PSC Cast. E aí, Shirley, animado pro episódio? Nayara, eu tô animadíssima. Até porque o tema é polêmico, mas é muito interessante. Bom, verdade. Hoje temos aqui dois feras da medicina. Um que vocês já conhecem, que já esteve aqui com a gente em outro episódio, que é o Dr. Guilherme Veloso. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, bom dia. E também o nosso amigo e advogado, colega de profissão, mas hoje médico, Giovaninho. Seja bem-vindo. Vai ser Giovaninho, não tem como. Obrigado, doutora. Bem-vindo, doutor Guilherme. Bem-vindo, doutor Giovaninho. Obrigado. É muito bom receber vocês aqui hoje. A gente vai falar desse tema que é polêmico, né? Que é o uso da cannabis medicinal. E pra gente iniciar, pra gente introduzir, como que a gente chegou nesse ponto, né? Que a gente sai aí de um uso marginalizado, de uso entorpecente, a gente passa a tratar da cannabis com um uso medicinal até quase milagroso. Conta pra gente como que a gente fez essa evolução aí histórica. Bom, a cannabis medicinal, ela já é usada muito, não é de hoje que se usa cannabis como forma medicinal, né? Como remédio. Tem relatos até de 2.700 anos, se eu não me engano, antes de Cristo, do Império Chinês usar como medicamento. Já fazia terapias como para dor, para surtos, nas crises na época da malária, no surto de malária. Então já tem esses relatos, ela já vem sendo usada há muitos anos pelos índios, né? Então já tem muitos relatos já antigos que já tem sido muito usada. Então a gente usa de alguma forma a cannabis há muitos anos, né? Agora que ela tem se tornado mais popular, mas pela essa quebra desses tabus, né, do preconceito, agora com a regulamentação, né, da Anvisa, então fica mais fácil da gente estudar e da gente poder aplicar também de forma médica. Eu gosto de complementar que a cannabis ela é utilizada no mundo há muito tempo, né? Igual o Guilherme disse aí, desde muitos anos antes de Cristo, na China, na Índia, e que o Brasil, tanto agora, nós nessa questão do pioneirismo aos estudos junto à cannabis medicinal, que hoje a gente chama de cannabis medicinal, porque antes era cannabis sativa, antes era somente maconha, e que agora nós temos essa questão de muitos estudos a serem realizados no Brasil. O Brasil hoje pioneiro. E também lá atrás, o Brasil foi pioneiro na questão da proibição. Essa é uma questão que é muito interessante, que muitas pessoas não sabem, mas o pioneirismo no proibicionismo foi no Brasil justamente pelos escravos, a questão indígena, deles terem trago também para o país na época da colonização, e aquelas pessoas ficarem um pouco mais lentificadas, mais tranquilas, e eles não queriam pessoas que tivessem essa lentidão, esse pouco dessa era contrário dessa aos interesses calma da escravização, entendeu? Porque queriam que as pessoas trabalhassem cada vez mais. Isso é muito interessante, que também veio até no Brasil, né? E ela é utilizada há muito tempo, e aí depois veio essa proscrição, ou seja, não pode ser prescrita, agora que está tendo essa relativização pela Anvisa, por suas regulamentações, mas ainda a gente passa por esse tabu, por essa barreira. Ainda é uma luta, né? Os tabus, os mitos, né? É interessante a gente pensar porque existe todo um contexto histórico e social envolvido, né? A gente não pode só olhar de forma superficial. É uma droga, não pode usar. Mas aonde que a gente chegou que ela é uma droga, já que ela não é algo assim artificial, né? É uma planta, é algo natural. Quando que ela surgiu e por que ser tratada dessa forma, né? Acho que a gente tem sempre que analisar nesse contexto. E pensando nisso, assim, diferencia pra gente, né? O que é diferente o THC do CBD? Qual que é essa diferença? Quanto que é um, quanto que é o outro? Bom, os dois são canabinoides, né? Que são compostos da planta. A planta ela tem vários outros canabinoides que já estão sendo estudados, alguns para algumas determinadas patologias em específico, como CBG, canabigerol, CBN, canabinol, mais usado na insônia, no sono. Mas o que é mais estudado, o que é mais falado, né, principalmente na mídia, é o THC e o CBD. A diferença entre os dois é que, principalmente, é a psicoatividade. O THC, que é o famoso, que tem o famoso efeito psicoativo da planta, né, que dá a psicoatividade.
no efeito da planta, ou da cannabis fumada, ou usada também como forma medicinal. Mas a principal diferença é essa, mas os dois são compostos canabinoides que estão presentes nos medicamentos à base de cannabis. É importante, eu gosto de falar também, só frisar isso também, que às vezes a sociedade tem um certo preconceito, mas com o THC, por ser psicoativo, mas é importante frisar isso, que ele é tão importante quanto o CBD também. E eles funcionam muito melhor juntos do que separados. Um modula o efeito do outro. Por exemplo, o CBD reduz a psicoatividade, essa psicoatividade do THC. Então, fica mais fácil da gente entrar com o THC quando a gente precisa, para algum paciente, por exemplo, com câncer, com dor. Então a gente já entra com o CBD primeiro para proteger, reduzir esse efeito psicoativo, a percepção para a pessoa, para não sentir tanto efeito adverso, né? E o CBD potencializa o efeito do THC. Então eles funcionam muito melhor juntos do que separados. É isso que ele traz, essa interação, né? O efeito entourage. O efeito entourage. Descrito pelo professor Rafael Mechula, que assim, que quando eles descobriram isso em 1960, nós estamos falando de 1960, junto com o professor Elisaldo Carlini. Por isso que eu falo que o Brasil é precursor, mas é desde lá de trás. Porque, inclusive, o professor Carlini foi proibido de estudar a cannabis no Brasil e foi estudar o guaco. Hoje, se você chegar num posto de saúde, o guaco tem que ser dispensado. E lá que ele tem que ser ofertado. Mas o que eu gosto de dizer, Nayara, esse tempo atrás, num posto de saúde que eu estou lá em Belo Horizonte, agora finalizando a medicina no internato, o residente, muito sábio, doutor parceiro, virou para mim e disse assim, mas muito interessante esse negócio da cannabis, né? Mas utilizando de um certo, como se diz? Uma ironia? Uma ironia. Disse assim, Nayara, então você vai ser especialista em anlodipino? Querendo dizer que eu seria especialista, ou então que eu teria um conhecimento aprofundado em somente um único medicamento. Eu disse a ele, e agora ele responde a pergunta que o Guilherme sabiamente iniciou, dizendo o seguinte, a cannabis a gente não estuda ela somente, a cannabis, porque são mais de 180 fitocompostos, terpenos e flavonoides. E além de tudo isso, o sistema endocannabinoide, que são compostos dos medicamentos que entram de forma endógena, aliás, que estão endógenos dentro do corpo, como receptores e enzimas que irão acelerar e diminuir o efeito da própria cannabis, além dos próprios neurotransmissores que nós temos dentro do nosso corpo, os dois mais descobertos e mais ditos como a anandamida e o 2-AG. E também os fitocannabinoides, que eles vêm de fora junto com terpenos e com os próprios flavonoides. Então, assim, é só um medicamento? A pergunta que resta... O doutor Guilherme é o cara que mais prescreve um puta do médico aqui de Varginha, da região, né? Alguns amigos da campanha, atende o pessoal todo lá. E eu também serei prescritor da cannabis medicinal. Nós teremos que estudar somente um fitocannabinoide? Não, claro que não. Então, eu gosto de explicar na consulta, por isso que é importante a consulta e o acompanhamento médico devido, né? Porque a gente vai explicar isso na consulta. Eu gosto de explicar o que é esse sistema endocannabinoide, né? Da onde surgiu isso, que não é uma coisa que inventaram, né? Que é só para poder liberar maconha, não tem nada disso. A gente tem, todo vertebrado tem esse sistema endocannabinoide, que ele está acoplado no nosso sistema nervoso central e está presente no nosso corpo todo, tá? E tem ações e funções no nosso corpo todo. Então, ele age de maneira sistêmica no nosso organismo todo, fazendo efeito em todos os órgãos mesmo. Então, por isso que funciona para tudo, quase tudo, na verdade. Não é um tratamento específico, a gente modula esse sistema endocannabinoide, e a principal função desse sistema é a modulação, regulação de tudo que está desarranjado no nosso organismo. Terceira página do livro de fisiologia do Guyton, quem estudou isso na medicina, né, dificílimo, complexo, ele traz a homeostase. Até eu estou completamente arrepiado, porque você lê isso lá
E o Guyton até hoje, porque ele morreu há muitos anos, não faz essa interação com o próprio sistema endocannabinoide. Né? Isso, e uma das funções do sistema endocannabinoide é a homeostasia. A influência nessa homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo Mas olha que todo. interessante, Giovanni, um residente de medicina fez esse comentário irônico com você. Olha a relevância da gente conversar sobre esses temas abertos à sociedade. Pra gente romper com alguns mitos, quebrar alguns estigmas e entender que é muito mais amplo do que você pode imaginar. Não fala que não é só um medicamento. Exatamente. É um sistema todo, né? Que cerca o tema de muitos preconceitos, né? E a gente acaba reforçando. E aí uma pergunta que surge também é quais são as principais condições ou principais doenças que a cannabis medicinal hoje se serve para atender? Bom, o que eu vejo mais na prática médica é as doenças relacionadas à neurologia, à psiquiatria e nas dores crônicas, né? Tudo que é relacionado à dor também. Então, e inflamação. Então, esse sistema endocannabinoide tem muita influência na inflamação do nosso corpo todo. Hoje em dia, a gente sabe que toda doença tem um nível aumentado de inflamação. Então, ele desinflama o nosso organismo, ajuda na homeostase, tem grande influência na homeostase, que é o equilíbrio de tudo. Influência no controle de estresse. Então, ele modula o nosso corpo todo. A gente fica mais modulado, mais controlado. Muitos benefícios, né? Então, ele assim, tem um grande professor, um grande amigo da Faminas, professor José Elvésio Calil, uma grande figura, na verdade. Ele fala para mim assim o tempo inteiro, vamos fazer o estudo da cannabis. Mas essa questão da psique, da neurologia, que é importante, que é o que você tem dentro mais da tua clínica lá, ele fala, eu não quero fazer isso tudo não, eu quero emagrecer as pessoas com a cannabis. E hoje se sabe, né, pelo THCV, que é uma molécula também que muitos achavam que ela fosse advinda do próprio THC, mas é a própria precursora do próprio CBD, ela faz essa, como se diz, inibição do apetite, né? O tratamento de forma, a base do tratamento, que é essa modulação do sistema endocannabinoide, como ele estabiliza tudo, ele não aumenta nem diminui, mas estabiliza, então ele reduz. A gente consegue ter um processo de emagrecimento mais fácil, melhor, com o uso dos canabinoides. Não somente o THC, mas o full spectrum mesmo. Sim. O tratamento de base a gente já controla um pouco, a gente fica menos ansioso, menos compulsivo. Então dá para controlar essa questão do apetite, fica mais controlada assim. Tem a questão do THC, né, separadamente, que em doses maiores pode aumentar o apetite. Isso eu ia perguntar, eu ia entrar nessa parte da questão dos efeitos colaterais, porque a própria maconha em si, né, quando as pessoas fumam e tal, depois eles brincam que tem a larica, que morre de fome, como que isso ficaria? Mas e a cannabis em si? Como que fica? Tem efeito colateral a utilização ou não? É só benefício? A cannabis medicinal? Bom, eu não gosto nem de falar, na cannabis medicinal a gente não gosta de falar nem efeito colateral, a gente fala efeito adverso, porque efeito colateral fica parecendo que você vai ter aquilo ali, né? Além do benefício, você ainda vai ter. Esperando, na verdade. Né? E o efeito adverso, fica parecendo que você pode ter, né? Pode apresentar, então não é comum de ter efeito adverso. Quando aparece é raro e leve. O que eu vejo, às vezes, uma cefaleiazinha, uma dor de cabeça no início do tratamento, mas é bem raro. O intestino, às vezes, fica funcionando mais um pouco, fica mais solto. Você acha que um pouco de boca seca? Boca seca. Mas que é muito diferente dos medicamentos tradicionais. Não, muito diferente. Que causam efeitos colaterais, que às vezes você melhora uma coisa e piora a outra. Você pega o inibidor seletivo de recaptação de serotonina, na hora que você começa o tratamento com ele, a pessoa fica zonza, a própria cefaleia aparece de uma maneira muito intensa, né? E efeito adverso também, eu gosto de falar efeito adverso, porque o aumento do apetite, por exemplo, que é um efeito adverso do THC... É o que se busca no pode ser um efeito benéfico para um paciente oncológico. Para quem ele é adverso, né? Para quem ele é ruim. Tudo tem uma regra. Por isso que eu não gosto de falar colateral, mas é efeito também, efeito adverso, e pode aparecer, são leves... E quando aparece... Essa pergunta ela é capciosa, assim, na verdade. Assim, não no sentido negativo, mas positivo no sentido de que a cannabis hoje no Brasil, ela é trazida e ela é tida como
não medicamento. Então, tudo é produto derivado de cannabis. Somente um medicamento, que é o Sativex, quando ele entrou no Brasil, lá em 2016, que ele foi importado, que é um duplo, né, Guilherme? 50% de THC, 50% de CBD, para esclerose múltipla, caríssimo. Ele tem relato em bula dos efeitos que ele vai trazer para aquela determinada doença e os efeitos adversos, os efeitos colaterais. Os demais medicamentos, sobretudo por conta de ser algo, assim, posso até dizer isso, tão benéfico ou não para o paciente, para trazer essa homeostasia, ele faz com que não se tenha tanto relato em bula. E aí até hoje a Anvisa não deixou que o negócio fosse colocado, tido como medicamento justamente por causa disso. Se você for ver as palestras, eles falam exatamente isso, né? Que é medicamento derivado, como que é? Produto derivado de cannabis. Sejam os produtos oriundos de associações, os produtos importados que entram pela RDC 660 e aqueles que também estão importados, mas que se encontram nas farmácias pela RDC 327. Antes ali nós estávamos conversando sobre alguns medicamentos, né? O Guilherme hoje já prescreve já tem um tempo. Tipo, cada hora ele, né? Como é que você faz essa dobrada aí? Depende, é muito individualizado, né? Cada paciente responde de um jeito, mas... Vocês vão olhar por questões de idade, condições pré-existentes também? Também, eu avalio tudo. Peço exames, né? Faço um check-up de tudo. Olho vitaminas também, muito importante, porque as vitaminas também interagem com os canabinoides, sabe? Então, você estando estabilizado com a tua homeostase em dia ali, com o seu equilíbrio em dia, fazendo atividade física, uma boa qualidade de vida, e isso ajuda o tratamento também a funcionar mais rápido, ser mais eficaz. Então, é muito importante isso, tá tudo atrelado também, um bom estilo de vida. Certa vez esse efeito colateral, voltando nesse ponto, porque a gente também, o que é interessante, a gente colocar o ponto naquilo que as pessoas ficam assim, pra mim. Tudo é cannabis, inclusive tem um post no meu Instagram, no último lá, um colega meu, hater, disse, mas tudo é cannabis? Eu falei, não é tudo é cannabis não, pode ter um aumento de enzima hepática, né? Não sei se você dosa ali, alguns colegas eu peço para dosar. Porque a cannabis tem a metabolização de passagem no fígado. Então a pessoa que tem ali um problema hepático, ela tem que nos relatar antes, né? Para ver essa questão. Tá acompanhando, de estar acompanhando para não causar um prejuízo. Isso é um dos primórdios da medicina, né? Primum non nocere. Agora, vocês conseguem elencar pra gente os seus principais mitos a respeito do uso de cannabis medicinal? Muita gente acha que tá bem porque tá tomando maconha, tá chapado, tá brisado, né? E não tem nada disso. Na verdade, o óleo, o medicamento, né, da cannabis medicinal, o óleo de cannabis medicinal, ele é extraído da planta. Só é extraído dessa planta, mas não tem nada a ver com o efeito de fumar maconha, sabe? Então o pessoal ainda tem muito atrelado essa imagem e isso atrapalha um pouco. E que gera um pouco de preconceito e às vezes vergonha de alguns pacientes, né, de falar para a família, para os amigos que tá tomando, que tá fazendo tratamento, porque tá bem, tá feliz agora, passou a depressão porque tá tomando a maconha. E não é bem assim, porque o óleo mesmo do CBD, ele não deixa, não dá sonolência, não deixa chapado, nem nada disso. E a é bom a gente falar isso. Dependência, é mito também? Dependência? Isso. Mito também. A cannabis causa mais tolerância, né? Que eles têm um relato em livro, em artigo científico. O que eu gosto de dizer com relação ao mito da cannabis é o seguinte. A minha amiga começou a tomar o olhinho. Ontem eu escutei essa no posto, lá em Belo Horizonte. Aí eu falei, qual que é o medicamento que ela falou? Qual é o medicamento que ela tá tomando? Aí ela não sabe. Aí, igual um outro senhor que era meu cliente da advocacia, que ele recebeu do Centro Espírita um óleo, que era até um óleo bacaninha, tinha ali uma insígnia do que compunha. Então eu acho que isso é um principal mito. Não saber o que nós estamos utilizando. Na prévia aqui do nosso podcast, eu perguntei pro Guilherme, e em relação, qual que você estava mais prescrevendo? Por exemplo, em Minas Gerais nós temos um grande laboratório, que é a Easy Labs, né? Genuinamente brasileiro, genuinamente mineiro, com plantio da própria cannabis na Colômbia, feito lá, o óleo é produzido na Colômbia, depois ele entra para dentro do Brasil e é finalizado lá em Belo Horizonte.
As pessoas têm que saber o que é um óleo de qualidade, né? É muito importante isso, porque a gente com a prática prescritiva, você vai pegando mão nisso, né? E tendo experiências boas, experiências ruins, quebrando a cara com algumas empresas, com alguns farmacêuticos. Coisa que nem é medicamento, né? Aliás, nem é produto derivado de cannabis. E é bom também falar que na farmácia, não é só porque tá na farmácia que é bom, que é de qualidade. Tem eu ia falar exatamente isso. Acaba que no fim, tudo é a mesma coisa, porque o medicamento que tá na farmácia também vai causar dependência, também pode dar efeito adverso. A mesma coisa com a questão da cannabis medicinal. Precisa saber a procedência, saber se não é um medicamento falsificado. Então, assim, no fim, você está tratando tudo da mesma forma. Na prática que a gente vai ver, na hora que você toma, ou que você toma, ou que você acompanha um paciente tomando e vendo que não está tendo efeito. Ou às vezes as mães voltam, já chegam no consultório falando, ó, tomei tal marca, não adiantou nada. Aí eu geralmente penso assim, por isso que eu friso bem a questão do acompanhamento médico. Ou a qualidade é ruim mesmo do medicamento, ou não acompanhou direito também com o médico que influencia totalmente. Que é especialista, que entende também, que não tem medo de titular essas doses, de chegar numa dose que seja ideal para o paciente. Eles falam muito isso. Isso aí então a gente tem que estar acompanhando para fazer valer o tratamento, para fazer valer aquele cara. Você não acha Às isso? vezes a mãe chega com óleo que não deu certo, eu falo, não, pera, vamos tentar então, com as doses maiores agora vai dar e ir acompanhando certinho, porque às vezes a gente consegue fazer esse óleo funcionar, sabe? Porque às vezes é questão de ajuste, dose, adaptação. Sabe o que eu falo disso? Isso é muito interessante. Prescrever full espectro, que é um determinado tipo de óleo, né? Que tem tudo, é um X-tudão nosso da cannabis, que tem praticamente quase todos os fitocannabinoides que aquela determinada planta vai te oferecer. Que é o que a gente usa, a base do tratamento. 80% da base do tratamento é esses óleos. Mas não titula a dose. E aí o médico vai lá, um colega, sei lá, de qualquer especialidade, não falando mal nunca da medicina, mas com até 0,2 de THC, ele prescreve aquele full espectro e fala pra pessoa, ó, o seu tratamento com a cannabis é esse, 5 gotinhas só. Aí daqui 2, 3 meses, quantas gotas a senhora tá, dona Maria? Não. Tomava 5 gotinhas, não tava adiantando nada, esse óleo com esse gosto desse mato aí, não quero nada. O que acontece? A gente, adiantou os nada. médicos estão às vezes queimando o filme da cannabis medicinal com isso, com essa falta de acompanhamento. Então é muito importante. Se não for acompanhar, é melhor não passar porque não vai dar certo. Se for para ser um prescritor, que seja consciente. Eles falam que o paciente tem que estar muito próximo do médico, para não deixar que tenha aquela rédea curta mesmo, para saber e titular quanto tempo que tem. Falo assim, Guilherme, que assim, muitos eu tento ajudar, sabe? Até a gente tem que ter uma equipe pós-consulta para ajudar, sabe? Para dar assistência para os pacientes também, para me ajudar a responder as mensagens, a orientar. Pra fazer o acompanhamento. A Nayara está querendo saber lá se não está adiantando muito, quer saber se pode aumentar um pouco as gotas. Aí eu mando um áudio para o paciente falando. Sabe? Então é muito importante esse feedback. Que bom. Gente, e assim, é um assunto interessante, mas assim, pra gente já encaminhando aí para encerrar, tudo que é bom, né, em termos de medicina, a gente, pelo menos aqui no nosso país, a gente busca dentro do SUS, né, trazer o acesso para todo mundo, porque é um medicamento caro. Então, o que vocês entendem? A gente está muito longe disso ou não? Quais são os desafios para a gente conseguir garantir amplo acesso? Esse é um tema até polêmico, né? Eu fui candidato a vereador em Varginha com essa pauta. Minha principal pauta de trabalho era colocar a cannabis medicinal no SUS, tentando fazer a dobrada do projeto de lei do deputado Caio França em São Paulo, que conseguiu colocar via de um projeto de lei bem restrito em São Paulo. Assim, ele iniciou com um projeto amplo. O governador Tarcísio de Freitas, que ele tinha uma sobrinha que também é usuária da cannabis medicinal, ela trouxe isso para junto dele, e ele em São Paulo é liberado para Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet e esqueci a outra, e epilepsia refratária. E epilepsia refratária, né? E aí, essas 3 doenças, em São Paulo, você consegue fazer essa dispensação pelo SUS. E quem que é o laboratório que ganhou a licitação, que está fazendo esse fornecimento, é a própria Easy Labs daqui de Minas Gerais. Isso é muito interessante também. E em segundo ponto, o que eu vejo é o seguinte: tem outros municípios no Brasil, por exemplo em Búzios,
com o professor Eduardo Faveret, lá que ele iniciou essa questão da cannabis no SUS, em ser dispensado para aquelas pessoas que têm maior dificuldade, principalmente pelas crianças que também são refratárias epiléticas, que não conseguem ter o controle com outros medicamentos, lá em Búzios também já foi deliberado pelo município. O que eu busquei aqui em Varginha? Tentar fazer com que esse projeto de lei nosso tivesse andamento e que essas crianças que são de difícil controle tivessem um controle melhor e a utilização com a cannabis medicinal, que seria muito interessante, né, Guilherme? O que é uma desigualdade regional que acontece, né, nessa parte, porque alguns estados oferecem pelo SUS, outros não, uns estão em prol, outros não, uns estão se adaptando, se adequando ali, ou os políticos estão se adequando e outros não, então fica meio desigual. Então acho que o que falta mesmo é regulamentação de tudo isso, tanto na produção quanto na distribuição e na regulamentação, né? Para a gente poder ter mais propriedade para estudar, né? Para aplicar, para estudar, para ter mais estudos, para fazer valer e ter mais valia esses estudos, né? Eu vejo que o futuro, não o futuro, mas tão próximo, né? Porque nós temos hoje um projeto de lei 399 na Câmara dos Deputados, em que ele, assim, ele resta não parado, mas como em Brasília as coisas, em determinados momentos, eles andam mais rápido do que eles querem e muito devagar, né? E o que eu gostaria de deixar muito enfatizado, né, nesse bate-papo e nos outros bate-papos que a gente possa ter, ou então em qualquer outra roda de conversa, quem foi muito importante nesse momento no Brasil da cannabis medicinal? As mães, né, Guilherme? Você não acha isso? Que foram ali precursoras, como até a Margarete, que hoje é presidente da APEP, e demais outras mães, em que não se tinha medicamentos mesmo capazes de diminuir aquelas crianças, aquelas convulsões, daquelas crises. Elas foram de maneira disruptiva, fazendo aquela questão da desobediência civil, e fizeram com que pudessem, através de habeas corpus, posteriormente até plantar a maconha dentro de casa, nos seus apartamentos, levar para dentro de uma panela, reduzir o óleo em panela e não saber nem o que estava sendo utilizado. Hoje que a gente tem filhos, a gente se coloca no lugar, você vê uma mãe que tentou de tudo, já passou com vários médicos. A gente tem um colega e professor lá em BH, médico também, prescritor, que tem um filho com síndrome de Dravet, que também está nessa luta, e assim, você vê que não tinha nada que melhorava, que controlava as crises, e de repente chega um óleo desse natural, né, de uma planta que vem da natureza, que está ali, sem interferência de indústria, de nada, de extrato puro da cannabis, controlar as crises, né, de 300 crises passar para uma crise. É uma pauta medicinal, mas também coisa, social. Assim, não tem como. Que mãe que não faria, não arriscaria o que for para controlar uma doença do filho. Né? Mas é uma matéria como essa, às vezes ela encontra dificuldade porque acaba atravessando ideologia, polarização, mitos. E eu fico muito feliz que a gente tenha esse espaço aqui hoje no podcast para falar desse tema. Sim. E as portas continuam abertas para vocês voltarem outras vezes, para a gente falar mais a respeito, conscientizar, informar. Eu, pelo menos, aprendi bastante hoje. Muito bom. Eu só gostaria de fazer uma ponta, porque ficou, né, esclerose, como que é? Síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose... múltipla refratária, foi o que você disse. Esclerose múltipla ou tuberosa? Acho que é esclerose tuberosa, na verdade. Que são doenças extremamente de difícil controle, sabe? Uhum. Os relatos que a gente vê e o que eu vejo, por exemplo, Minas Gerais, não falando mal de deputado, então, dos atores políticos lá, sabe, Sheila? Mas o projeto tem que ser enxuto. Porque quanto mais ele ficar mais, como se diz assim, mais alargado, nós vamos aqui tentar todas as dores crônicas dificulta possíveis. mais, né? Não vai passar, porque ainda nós temos um parlamento, nós temos ainda uma sociedade extremamente preconceituosa mesmo. A gente não adianta ficar colocando, como se diz assim, filtro naquilo que não há filtro. As pessoas ainda... na verdade, eu sou contra isso. Eu acho que, falando da parte médica, na minha prática clínica lá de prescrição de cannabis, não tem nada, não existe isso. Lá no meu consultório não existe isso. Tem indicação? Não, qualquer paciente que passar lá, passar sob avaliação, pode sair com indicação, com a prescrição, sabe?
independente de idade, sexo, qualquer coisa. Então, acho que todo mundo se beneficia com a cannabis medicinal. Todo mundo consegue se beneficiar, melhorar a inflamação, melhorar a homeostase, equilibrar mais as questões do nosso corpo, né? Então, se tem uma coisa que funciona e funciona para todo mundo, por que não ser para todo mundo, né? Deixando uma frase, essa semana na Masterclass do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que eu e o Guilherme vamos estar lá semana que vem, com certeza nós estaremos lá. O ano passado eu tive a oportunidade de falar no Palco Talk, né, em que a doutora esteve presidente lá, eles fizeram o post pela UAB, até agradeço de agradecer aquela oportunidade também, agradeço novamente. Mas o Dr. Pedro Pierro, hoje um dos grandes cientistas da cannabis no Brasil, neurocirurgião em São Paulo, presidente do grupo CECHA, que organiza o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, fala uma frase, né? Onde há vertebrado, há sistema endocannabinoide. Isso. Não há vida sem o sistema endocannabinoide. Pegar essa frase e se aplicar nisso daí da medicina, né? É lindo. Não podemos falar outra palavra. Fechando com chave de ouro. Obrigada, muito obrigada pela presença de vocês, viu? As portas estão abertas, a gente vai ter que ter parte 2, com certeza. Vai ter que ter Muito parte 2, obrigado. Esperamos vocês. De coração. Estamos firmes aí. E daqui 1 mês e 15 dias nós estamos aí, na luta com a cannabis medicinal. Em prol da cannabis medicinal. Até o próximo episódio, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, gente.